8h13, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E voltamos aqui com o papo com o médico José Roberto Crespo e Arnaldo e Aloysio. Voltamos aqui para esse último segmento. Bom, são 8h14 e teremos aqui mais ou menos até 8h35, 8h40 e com tempo suficiente. O José Roberto também tem uma outra entrevista depois, não pode prolongar muito. Então, vai lá. Eu quero pegar essa bola que estava discutindo aqui do Armínio Fraga, da entrevista do Globo aqui, falando sobre Armínio Fraga, conhecido liberal, presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique. A Aécio Neves eu havia apresentado em 2014 como o seu posto Ipiranga da economia. Em 2018, na pré-candidatura de Luciano Huck, foi muito conversado com ele. O Paulo Guedes, o posto Ipiranga de Bolsonaro, conversa muito com ele. Ele deu uma entrevista muito dura no Globo, falando o retrocesso que ele enxerga no governo Bolsonaro para as instituições, o retrocesso que, segundo ele, já existe. E além do retrocesso democrático e institucional, o retrocesso que está dando a economia da imagem do Brasil, que está se diluindo como um castelo de areia na Europa e nos Estados Unidos. É bom se lembrar que os Estados Unidos não é o governo Trump. As empresas americanas estão começando a boicotar produtos brasileiros por conta disso. Enfim, durante a greve, doutor, foi muito falado, e eu concordo com isso, foi uma clássico conflito entre patrão e empregado. E eu retomo isso porque eu falei isso com o Geraldo Venâncio aqui. Ele falou, voto com o relator. Mas porque é um conceito, e aí independe de você, de ideologia, você tem que estudar um pouco e saber como foram fundamentados os conceitos sociopolítico-econômicos. O conceito da luta de classe é um conceito fundamentado por Karl Marx. Quer dizer, o que eu usei em determinado ponto, em opinião, que eu achava de certa maneira irônico uma classe que, em peso, votou em Bolsonaro, inclusive antecipou naquela famosa e polêmica foto dos formandos da Faculdade de Medicina em 2016, e antecipou o movimento, porque ali parecia que não, mas na eleição acabou se revelando que sim, o Brasil virou para Bolsonaro, à direita, e, quer dizer, é um voto que tem um antimarxismo muito delirante de vez em quando. Como é que o senhor enxerga isso? Quer dizer, uma luta de classe baseada no conceito marxista que é feito por gente, que é legitimado por gente que, de repente, é meio antimarxista, às vezes meio... Luiz, na verdade, eu sou o presidente do Sindicato dos Médicos. Então pois não. Eu defendo um outro caminho que não é o do governo Bolsonaro. Não é essa a minha linha. Nunca foi, não será de maneira nenhuma. Eu acho que o Brasil precisa de caminhos que não é esse, de embate, temos que... Tudo bem, temos que defender a nossa soberania, sim, claro, é importante, mas não com esse tipo de proposta que se coloca todo dia. Não que invasão de terra indígena, né? Várias outras coisas, desmoralização na mídia de pessoas, criando embates. Chamar a mulher de um chefe de Estado. Justamente. Então são situações que isso aí não é do meu pensamento como cidadão. Né? E a classe médica, na verdade, talvez hoje possa ter até, não sei, um pouco decepcionada com como está evoluindo, porque o que está posto é o seguinte, e aí não é o governo Bolsonaro, é uma linha não é o Rafael, é uma linha de se destruir as instituições, desvalorizar as instituições, o servidor, de uma forma geral, desde o governo lá de cima até. O servidor hoje é descartável, ele quer acabar com vários órgãos, quer destruir, porque o serviço público é ruim. Não, o serviço público é que forma toda a sociedade de uma forma geral. Se você pega, eu dei o exemplo, acho que na nossa entrevista anterior, da questão da OLX, aqui da OLX. Pô do Sul. Então, da onde que ele tirou aqueles técnicos? Da Petrobras. Ele foi lá e contratou vários profissionais para montar
a OLX. Então, isso é em todos os níveis. Você pega na classe médica, aonde que você forma? Você forma no serviço público. Você forma nos grandes hospitais, formava na minha geração, de 80, 90, no Rio de Janeiro, em que você tem hospitais de ponta da rede federal, lá, Lagoa, Ipanema, que tem profissionais do mais alto gabarito, né? Você vai para São Paulo, você vai no Hospital das Clínicas, você vai para o INCOR, você vai para... Então, quer dizer, é onde que forma esses Souza Guiar, Miguel Couto. Justamente. O próprio Tanguy fala isso. Quanto ele aprendeu sobre cirurgia plástica, né? Então, esses hospitais. Toda essa geração na área médica é formada nas instituições públicas. E os servidores, quer dizer, hoje é tido como uma pessoa descartável, que não funciona, não Mas o senhor compara o pensamento de Bolsonaro em relação ao servidor com o pensamento de Rafael? O senhor faz uma analogia assim? Rafael, ele fez um discurso de ter valorizar o servidor. Valorizar o servidor. E ele em um momento, hoje, não vou dizer que ele desvia, ele perdeu esse viés. Eu acho que nesses embates, eu falei para ele. Ele, inclusive, é servidor, né? Sim. Você precisa retomar esse caminho. Se você trouxer o servidor para o seu lado, com certeza você vai caminhar de forma mais coesa, o seu governo vai dar um salto. Porque ele não tem aumento salarial, não tem plano de cargos, está parado, quer dizer, o serviço público está estagnado. Se você ainda coloca esse servidor como preguiçoso, relapso, ou o que for, isso aí, quer dizer, na verdade, a gente está fazendo uns adjetivos meio pesados, mas não... isso não é o que ele fala, né? Claro. Nunca falou. Não é isso. Eu estou só falando que no contexto global, você transmite esse tipo você gera esse tipo de decepção, vamos dizer, no servidor. Mas precisa, na verdade, realinhar, porque é o serviço público que funciona. Entendeu? A cidade hoje ela vive em torno da Prefeitura Municipal de Campos. Né? Inclusive economicamente. Sim. Não, basicamente. O dinheiro que circula. Circula porque quando tem pagamento do servidor, claro, o comércio. Justamente. Então é isso. Então, se você tem uma educação boa, uma saúde boa, é o servidor que toca esse caminho. Né? Então, a Secretaria de Fazenda e tal. Então, eu acho que nessa discussão, o servidor público ele é primordial. Ele é a mola mestra do dia a dia. Não dá para você não deixá-lo com a sua importância que ele deveria ter. Na entrevista anterior, o senhor citou, Luiz já até citou essa citação sua, né? Já falou sobre essa citação sua. Você disse que os problemas da saúde não vêm de hoje. E essa relação servidor e prefeito, servidor e prefeitura também parece desgastado, não é de hoje, né? Mas aí volta o que a Luiz fala da luta de classe. Né? O servidor quer sempre o melhor para ele, o aumento salarial, a reposição, o plano de cargos. Ele está lutando pelos seus direitos. Né? Num momento de crise que a gente está passando a nível nacional, como também a nível municipal. Mas eu sempre... E aí eu vim para cá pensando nisso. O servidor está dando sua cota. Não tem aumento, não tem plano de cargo. Ele já está dando o seu sacrifício. Ele está dando o seu abraço à cidade. Vamos dizer assim. Tudo bem, nós não temos nada, mas não pode chegar na questão da saúde. A greve foi isso, foi a explosão de uma angústia que vinha de processos e mais processos e que culminou com, vamos dizer, com corte salarial, ou com a corte da gratificação, o que for, mas de uma coisa que já estava incorporada no seu dia a dia. Né? Então, ela veio com o Arnaldo Viana, depois foi transformada em lei por Rosinha para se reeleger em 2012. Para a reeleição de 2012. Rosinha, para fazer uma média com vocês, ela teve que normatizar. Transformou em lei. Mas foi para época de eleição, né? Vinha a reeleição. Na verdade, tinha tido um problema com vocês lá no Ferreira Machado. Enfim, e uma coisa que eu acho importante, inclusive, foi falado aqui,
Foi falado aqui com quem? Entrevista com quem, Marco, que falou sobre isso? Foi o Geraldo Venâncio que falou. Eu acho que foi. Que se pegar... Eu, por exemplo, Arnaldo é mais novo que eu. Arnaldo tá com 29, não é isso? Eu me lembro que as primeiras matérias que eu fiz como foca de Aloysio Balbi, hoje editor do Terceira Via, foi uma greve. O presidente do sindicato era Luiz Carrossel. Esse secretário de saúde era o senhor Ataíde. Isso deve ter sido final dos anos 80, início dos anos 90. E foi ali onde hoje é a Secretaria de Saúde, até hoje é. E eu, muito novo, eu tinha 18 anos, talvez, fiquei apavorado com o embate entre vocês. Eu falei, caramba, isso eu falo porque eu presenciei como repórter, começando na carreira. E fiquei muito impressionado como que vocês, entre vocês... Céu e Alcione, tem hora que são pessoas grandes, falavam com o dedo em rixa um pro outro. Na verdade... Quer dizer, ou seja, isso vem de muito tempo. Eu tô com 47, isso tem 30 anos, né? Então, o que acontece? O médico quer trabalhar no nível A, rapaz. Você aprende para exercer plenamente a sua profissão. Você não dá para fazer... Medicina não dá para ter jeitinho. Quando você tem jeitinho, você erra. Aí... Entendeu? Mas tem que ter um certo improviso também, né, doutor? Sim, mas aí o brasileiro já tem. Você viu, as fotos estão aí para não ser mentira. É a foto da furadeira, é a foto é a foto do tubo da drenagem de tórax. Então, o improviso está ali. Entendeu? Mas esse improviso, isso pode ser feito num regime, vamos dizer, excepcional. Não dá para você não ter isso num hospital. Entendeu? Então, esses riscos, a categoria não aceita, não concorda, não dá para você fazer isso regularmente das pessoas que chegam e te procuram para um atendimento. Então, eu posso te dizer, vai ser governo Bolsonaro, volta governo PT, volta governo PSB, o que for, a luta vai ser constante nesse sentido, na questão da excelência, da qualidade do atendimento. Independente de ontem foi Alcione, hoje é Abduneme. Então não se. E hoje sou eu, amanhã é João, Pedro ou Manuel. Foi Céu. Céu. Então não se aceita isso. Céu era bem combativo. Continua sendo. Céu estava lá na reunião com a gente. É uma pessoa culta, né? Sim. Como você fez filosofia também. Então eu acho que é isso. Na verdade, esses embates, como você fala, quando a gente 90%, 99% votou em Bolsonaro, mas o cara não aceita no seu ambiente de trabalho ter... Não, eu só citei com uma ironia, sim, como sim. Alguém que votou num anticomunismo delirante e, de repente, ser legitimado por um conceito de Marx. O que mostra que o mundo é um pouco mais complexo do que Fla-Flu, preto e branco. Tem tons de cinza. Sim, né? Justamente. Mas é isso, porque a questão da qualidade do atendimento, da qualidade da sua formação, da onde você veio para você oferecer o melhor, ele não concorda. Isso aí, vou te dizer, é o cara que está o anestesista, o neurocirurgião do Ferreira Machado, ao doutor que está lá no postinho, na unidade básica vamos dizer assim, de Cambaíba ou do Lagamar. Então, por mais que você tenha adaptações, jeitinho, o que for, aquilo vai ser sempre uma luta para melhoria. Mas veja bem, doutor, quando eu falo improviso, eu convivi muito com médico. Eu fui casado com uma psicóloga que era filho de um grande médico, que é o Pedro Otávio, você deve ter conhecido, irmã de outro grande médico, que é Luiz Otávio, né? Então eu convivi muito assim era muito amigo de Pedro. Sim, Pedro foi. Quando eu falo improviso, é porque uma coisa eu aprendi: medicina é eliminação de hipóteses. Sim. Você vai eliminando hipóteses até chegar à causa. E o improviso que eu falo, sobretudo, com uma coisa que eu acho que aí é opinião particular e de um leigo, que se perdeu muito aquela coisa, aquela humanização no trato com o paciente. Hoje o médico me parece muito escravo de exame, né? Exame tal. E o toque, aquela coisa. Inclusive eu abordei aqui um Geraldo Venâncio e ele concordou comigo que o perfil da profissão... Eu sou da que idade, doutor? Deixa eu perguntar. 62. 62.
como a medicina talvez uns 15, 20 anos para cá, porque antes era uma profissão de gente vocacional, que sentia uma vocação. E hoje virou uma profissão sem querer. Você não pode generalizar. Acho que é um pecado que se comete, não deve ser feito. Mas assim, como que a profissão passou a ser buscada por interesse pecuniário. Olha, eu saio dali, estudo muito, mas saio dali ganhando 8 contos. Que profissão hoje no Brasil você? Não tem. Então, gente que de repente não tem essa vocação, não está ali por solidariedade ao outro, por humanismo, e está ali para ganhar dinheiro. O senhor concorda com isso? Isso é o grande embate nosso, né, nas entidades como um todo. Aí eu falo do Sindicato de Campos, Sindicato do Rio de Janeiro, Federação Nacional dos Médicos, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, quer dizer, as grandes instituições. Esse debate é diário. O perfil mudou, as pessoas hoje elas perderam um pouco essa questão do humanismo, né? A gente tem buscado nas entidades retomar isso sempre, em todas as palestras que a gente faz, com todos os debates. Isso é uma realidade. O que acontece, na verdade? Se criou PT, se abriu para... Hoje no Brasil tem mais de 300 faculdades de medicina, né? 328 faculdades de medicina. Vai ter feito isso na educação de modo geral, inclusive nas biomédicas, né? Sim, mas aí você pulverizou de tal forma instituições que não têm um mínimo compromisso de formar profissionais. Faturar. Entre dinheiro e seu diploma. Entendeu? Então, isso hoje é um embate direto, outra... Eu acho que foi o Emir Sarda, que a Arnaldo teve a chance de entrevistar aqui, eu estava viajando, que chamou isso de processo de McDonaldização do ensino. Justamente. Mas o que acontece? Então, isso as entidades são contra, estão direto no Ministério tentando realinhar. O Temer abriu mais faculdade, a gente tentou bloquear nas comissões lá do Congresso, e isso é um embate direto nos grandes níveis. Mas, e outra coisa, o Brasil ele é muito grande, então ele é dividido em vários viés de pensamentos, de estrutura. A região sudeste ela é muito voltada para o americano. Então, São Paulo, Rio, tecnologia americana. E o americano, ele quer o quê? Ele vive lá na questão do seguro médico. Então, você entra num hospital, está com a unha encravada... Lá não tem SUS, né? Não tem SUS. Ele pede exame de tudo, porque se você dá uma unha encravada, mas se você tiver uma lesão cerebral, que tem uma manifestação, você tem um tumor pequeno lá, mas está dando manifestação inflamatória aqui, mas a causa da sua doença está lá em cima, e você não fizer esse diagnóstico, vem um processo em cima de você então eles têm essa coisa. Então ele pede exame de tudo. Hoje, a questão do clínico, né, do exame clínico que você estava colocando, ele está ficando muito em segundo plano, porque o médico hoje ele está muito ligado a essas questões do medo de errar, né? Então, antigamente você era formado para você examinar o paciente, perder tempo de consultar, ouvir, saber a história, entendeu? Da onde você veio, como é que a gente... Então, isso é o quê? O clínico, é o pediatra, porque uns anos atrás não tinha pediatra na estrutura da saúde brasileira. Abandonaram essa especialidade. E agora está voltando. Você vê, hoje, para você conseguir um plantonista de pediatria, é difícil, tem que pagar muito, porque eles foram relegados, como está acontecendo com a clínica médica. Né? Você é o doente... Muita especialização, né? Sim, o acadêmico hoje, já no 3º, 4º ano, ele quer fazer neurocirurgia, ele já acompanha o colega da neurocirurgia. Esquece... É incapaz de diagnosticar um resfriado. Sim, não quer nem ouvir falar nisso, né? Um caso interessante, doutor, um dos hospitais mais importantes, por exemplo, da costa leste americano, era o hospital de New Haven, em Connecticut, que era
considerado um dos grandes hospitais. Os 2 andares da maternidade hoje estão fechados. E, pior, por exigências de convênios e da lei, eles tiveram que tirar todo o mobiliário. Porque se tiver mobiliário, pode funcionar. E se não funcionar, dá processo. Tiraram, porque, conversando com um ginecologista obstetra, diz que o seguro que ele tem que pagar por ano para exercer a profissão, para enfrentar os famosos malpractices, os processos malpractices, é tão alto que não, ele prefere abrir um restaurante. Não trabalhar. Prefere não trabalhar. O doutor está com as perguntas aqui. Eu me afastei um pouco aqui não sei, Arnaldo viu também. Temos aqui que a gente sempre abre para o ouvinte participar democraticamente e pode fazê-lo através da página da rádio no Facebook. Temos aqui um que é ouvinte assíduo, Maurício Freire Batista. Faz uma pergunta que eu transmito ao senhor. Quer dizer que o estopim não foi o ponto biométrico, segundo o doutor. As estruturas eram boas antes de Rafael? Não, a gente falou que não. As estruturas não eram ruins, a estrutura física, mas a questão dos materiais, eles existiam. Né? De forma, às vezes, pontualmente faltava alguma coisa ou outra, mas elas sempre eram repostas. E com o governo Rafael, isso piorou assustadoramente. E ele pergunta se o estopim não foi o ponto biométrico. Não, no ponto biométrico eu já falei. O ponto biométrico já existia. A questão do ponto biométrico era... Em 2 unidades, né? As unidades é que a gente teria que adequar como é que seria nessas unidades, até porque Campos, como eu falei no início, é um município sui generis na questão da sua distância. Então, teria que adaptar a essas peculiaridades da cidade. Outra ouvinte, a Márcia Vasconcelos Couto, é uma afirmação, mas você pode comentar. Servidor público foi colocado como algoz, que na verdade também é uma vítima do sistema que foi destruído por irresponsabilidades, ele usa o termo pesado, corrupção, isso não é pesado, politicagem, etc. Você concorda, discorda por quê? Concordo. Acho que hoje o que a gente está vivendo é destruição do serviço público. Eu acho que, como eu falei, né, na medicina, a formação de 99,9% dos profissionais, em todas as áreas, não estou falando só de medicina, enfermagem, serviço social, psicologia, vem do servidor público, do serviço público, das grandes instituições. E esses grandes profissionais, grandes professores, grandes mestres, eles estão no serviço público, estavam. Né? É claro que hoje mudou um pouco esse perfil, mas ainda hoje o formador de capacitação hoje dos profissionais, de uma forma geral, que atuam, eles vêm do serviço público. Doutor Zé Roberto, uma das assembleias que aconteceram, o Marco até fez a pergunta aqui no dia que foi manchete da Folha, a Assembleia que decidiu pela manutenção da greve, mas teve a participação de vereadores de oposição. Como que isso repercutiu? Porque uma luta de classe, uma luta de categoria, esse embate servidor-prefeitura, a população, como a Luiz mesmo colocou, muita gente estava a favor dos médicos, muita gente defendia a prefeitura, mas todo mundo tinha um consenso com relação a essa questão dos insumos. A população não teve uma reação muito forte contra a greve, você não teve isso claramente. Mas agora, quando entra o viés político, isso não acaba maculando o movimento um pouco? Na verdade, olha só, a gente... na véspera, os vereadores foram ao Ferreira Machado e fizeram uma incursão lá pelo hospital. E eles foram à Assembleia, ficaram ouvindo, porque existe, me parece, um encaminhamento para uma CPI da saúde, né, em que eles estavam tentando viabilizar. A proposição, né? Viabilizar. Foram à Assembleia, até o Eduardo, que eu conheço pessoalmente. Que está querendo propor. Mas ali não teve nenhum viés político partidário em termos de... Claro que poderia ter, aparecer, vamos dizer assim, mas foi colocado por ele mesmo lá. Estamos aqui como ouvinte, como vereador. Claro que temos uma linha diferente do grupo político, mas estamos aqui para ouvir também as queixas dos profissionais e, se puder, ajudar em alguma forma. Tanto que depois a gente teve uma reunião na Câmara,
né? Aí já não foi o Eduardo que puxou essa reunião, foi o próprio Ivan, que é um colega meu de longa data, é dentista, né? Vereador hoje, uma pessoa que a gente tem uma relação próxima e que nos convidou para uma reunião com um grupamento de vereadores. E isso a gente colocou lá, tudo que a gente falou aqui, nós colocamos lá. Foi o primeiro a dar essa reunião. Ele foi vereadores tanto de oposição como oposição. E aí não tinha assim, lado, vamos dizer assim. Era a instituição, porque, de qualquer maneira, foi até colocado por eles lá. Nós estamos recebendo telefonema todo dia para marcar exame, para não sei, porque não tem conseguido exame. Eu até brinquei com um dos vereadores: rapaz, se você, que não é da área, recebe telefonema sábado, domingo, feriado, para pedir exame, quanto mais a gente que está no dia a dia do trabalho, é toda hora. Toda hora consegue marcar, consegue internar, consegue pedir uma ressonância para mim, autorizar, entendeu? Então, essa dificuldade é de todos. E isso está gerando também esse problema na cidade. Agora o movimento encerrou e existiu a carta aberta à população com 14 pontos, e todo mundo que eu digo. Houve contraproposta dos médicos, né? Contraproposta, negociação, mas a carta aberta, tanto o doutor Ábido, eu conversei com o doutor Ábido, conversei com o senhor, uma ligação atrás da outra, naquela apuração da greve, que foi cansativa, foi uma cobertura cansativa, né? A gente estava contando os dias para a greve acabar por motivos óbvios, né? Que é a saúde pública, a população precisa. E depois, exato, e depois a gente também, porque foi uma cobertura exaustiva, né? E nessa conversa, tanto o doutor Ábido quanto o senhor colocou que precisa se dialogar para se avançar naqueles pontos. Então se encerrou a greve agora, terminou o momento mais difícil. Como que fica o trabalho naqueles pontos ali? O que precisa se dialogar, o que precisa realmente avançar? Tem a questão do fim da Fundação da Saúde, tem que já foi citado, tem a questão desse médico ambulatorial que precisa ser ajustado. O plantão trocar de 24 por 2 de 12 semanais. 2 de 12. Como que vai dar esse diálogo daqui para frente? Então, naqueles pontos ali, muitas colocações são de pessoas que a gente percebe que não tem nenhuma formação, nenhuma vivência no sistema de saúde. São por exemplo, você pegar o colega do ambulatório e fazer plantão no final de semana, ou fazer rodar numa emergência. O cara que está no ambulatório, ele tem uma formação, ele tem já uma técnica, uma vivência ou uma experiência naquele setor. Para voltar para ou querer ir para uma emergência, provavelmente não vai querer. Então, e aí, numa emergência como essas nossas aqui, são emergências de grande porte, precisa de retreinar. Então, provavelmente quem está no ambulatório é porque já saiu da emergência e não quer mais voltar para esse tipo de atividade, que é estressante, desgastante e tudo mais. Outra questão como a gente colocou lá na discussão com o Rafael e com o Zé Paz. Rodar o profissional do final de semana. Eu falei, isso não existe no serviço público. A antiguidade é lei. Você chegou agora, você vai trabalhar sábado e domingo. É o que tem. O cara de sábado e domingo vai vir para quarta, vai vir para terça. Isso é justo. Não tem. Isso é antigo. Isso aí aconteceu comigo no Sandu, Saldanha Marim, com o doutor Arnaldo Viana, o doutor Paulo Cavalcante Lima, doutor. Mas quem estava lá comigo na época? Jailton Almeida, vários. Eu fui o mais novo que cheguei. Não tinha férias, nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em julho e nem em dezembro. Escolhi abril. Escolhi agosto, se tiver setembro, acabou. Não tem. Sim, a antiguidade é posto. Sim. Acabou, a antiguidade é posto. Eu falei para Zé Paz. Qualquer plano de cargo e salário é. Justamente, falei, Zé Paz, isso aí não tem, isso aí, alguém fez isso aí que não sabe. Então, no serviço público, não. Então, já falei isso com ele. A questão de redação de jornal, qualquer lugar. Tudo. Então não tem como fazer isso. Chegou agora que você está na janela? Não pode. Então, já dizia o filósofo Romário. Dos pontos da troca do plantão também. Então, isso é outra questão. Provavelmente isso vai ser difícil. Por quê? Porque, por exemplo, o clínico e o pediatra, eles não querem trocar. Eles querem ficar 24 horas, porque ele chega, tem 20 pessoas internadas. Então, o médico chega, não, eu vou tomar, são esses 20 que estão aqui para eu visitar, para eu olhar os exames. Então, ele vai passar a visita não é inumano no plantão de 24 horas. Quem consegue manter o padrão de qualidade de atendimento 24 horas? É impossível. Na verdade, Aloysio... Nem maratonista. Não, mas olha só. Você tem um grupamento, né?
Ali você tem, por exemplo, o clínico, são 4, anestesista, pediatra, então você tem um grupamento de pessoas que você vai, naquele primeiro momento, você faz aquele mutirão. Vamos passar visita nesse, esse aqui é mais grave, esse aqui precisa desse exame, esse aqui não precisa. Sim, tem uma triagem. Então, você vai montando o seu plantão. Esse aqui tem que internar no CTI, tem que arranjar uma vaga, esse aqui está piorando. Então, você vai estruturando, e você trabalha em equipe, né? E troca experiência com outro colega. O que você acha desse exame aqui? Tá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí, quando chega a noite, você está os doentes que ficaram, que são realmente... mais graves, você já tem uma noção do que ele está. E aí, o que chegar, né, durante o plantão, chega direto. Né? Então, você já é um outro caminho. Então, e aí você não tem mais aquele, vamos dizer assim, de você sair nas 7 da noite e ir para um outro plantão, numa iniciativa privada, o que for. Como é que você vai começar? Então, o cara está morto. O senhor fez muito plantão. Sim. É possível um plantonista manter a qualidade do seu serviço 24 horas? Então, sinceramente, doutor. Isso a gente, por isso que a gente tem o descanso, tem a equipe. Tem a equipe. Você dá um prazo pro cara ficar lá 4 horas, vai dormir, se vira, sai daqui, entendeu? Então existe esse acordo, né, entre os grupos. Hoje realmente o volume de atendimento é muito grande. Né, a sobrecarga, o estresse que você passa. Por exemplo, eu estava falando a questão da UPU Saldanha Marinho, que a gente trabalhou mais de 20 anos com esse grupamento, que eu citei aqui. A gente chegava à noite, a gente sentava e falava sobre o Flamengo, né, que Arnaldo é flamenguista doente. Né, então, mas também quem não é Flamengo é anti-flamenguista. Então, isso é uma realidade. Mas aí a gente discutia todas as questões, era equipe mesmo. Então, você discutia problemas familiares, situações de dificuldade econômica, você abria, era grupo mesmo de uma amizade que se construiu 20 anos, 25 anos. Então, essa questão até voltando a essa questão da quebra do plantão, o médico, quando ele forma, ele sabe que vai dar plantão 24 horas. O Rio de Janeiro, que eu acho que é uma coisa... talvez tenha sido o grande fomento, né, de mudanças, o Souza Guiar, que você citou há bem pouco, e acho que Miguel Couto também, existe lá, era quebrado o plantão. Tipo assim, você faz um plantão de 12 horas de dia e 2 plantões noturnos, ou 2 de 6 e 1 de 12. Então, existia essa quebra. Mas já era uma coisa já estruturada. Isso tentou se fazer em Campos. Não conseguiu. Porque talvez mais difícil. Hoje, como você estava falando, a questão do médico. O médico hoje trabalha em Quissamã, trabalha em Macaé, trabalha em outras cidades. São Francisco, né, São João da Barra. Então, ele tem outras atividades que hoje não permite mais esse tipo não, vai ser difícil você quebrar isso novamente. Então, teria que remontar toda essa estrutura. Isso é um trabalho que educativo, que talvez vá demorar muito você reestruturar as equipes para isso. E, por exemplo, como eu falei, o clínico e o pediatra não aceitam essa quebra do plantão. Talvez o cirurgião, o anestesista possa, porque ele não tem o embate direto com o paciente. Ele fica na retaguarda. É a sua casa de intervenção. E aí, mas quem leva o plantão mesmo a ferro e fogo é o clínico e o pediatra. Clínico, verdade. Entendeu? Bom, são 8 horas e 48 minutos, mais algum esclarecimento, tá tudo tranquilo? Acho que saúde não podia ficar aqui, até pela importância do assunto, ficar falando aqui um dia inteiro, mas... É verdade. Doutor Zé Roberto tem outra e tem tantas perguntas, né? Eu só vou transmitir... Aqui, os comentaristas estão brigando aqui politicamente. Mas eu vou transmitir um abraço que lhe manda a Sandra Maria Teixeira dos Santos, que é médica, né? Sim. Ela lhe manda um abraço e dizendo que também fez parte dessa equipe. Sim, né? Sim, justamente. Quero obstetra. Sandra.
Bom, quero pedir desculpa, mas ela também estava no nosso grupo. Citar, a gente sempre esquece alguém, mas é pior. É difícil, isso é complicado. Mas agradecer muito a sua presença aqui, doutor. As referências que tenho do senhor são as melhores possíveis. E acho que o senhor desempenhou um papel fundamental, importante, que é a liderança de classe. Isso é difícil. Ser líder é difícil, tem que fazer muitas vezes algodão entre cristais. Enfim, a solução saiu, foi quase um mês, foi tenso para todo mundo. E, sobretudo, porque aí todo mundo aqui pode ir para cá plano de saúde. Mas para quem está na ponta da corda, que foi o leitor que se manifestou no jornal, né? Colhemos nas filas das unidades de saúde para ouvi-los na edição de sábado. E é isso. Continue aí, que a luta de classes ela é inerente, mas que consigamos achar um consenso para que seja melhor para a população, né? Também quero aproveitar para agradecer, dizer o seguinte, Aloysio e Arnaldo. Eu sou dirigente sindical, presidente do Sindicato dos Médicos, sou médico, mas meu compromisso é com a sociedade como todo, é com a população. Eu não tenho ninguém na família hoje médico, não vim de família médica, nada disso. Então, para eu chegar onde eu estou, foi muito sacrifício dos meus pais e tudo mais. E vocação, né? E vocação. Então, e eu tenho um compromisso com a minha cidade. Não a medicina é minha defesa, eu tenho esse papel, mas eu tenho um papel primeiro com a minha população. Tanto que em todas as entrevistas que eu falo, é isso. Eu tenho um compromisso com o cara que está lá na ponta, lá no interior, que precisa ser atendido, porque eu conheço essa realidade. Eu trabalhei nessas unidades básicas. Então, Rio Preto, São Martinho, tudo que você pode ter no Morro do Coco, tudo. Então eu sei o que é isso e isso para mim é importante. Né? Eu preciso que o profissional hoje, como a gente estava falando antes, né, que não tem essa sensibilidade, que volte a ter essa sensibilidade. Isso eu tenho falado sempre com a garotada nova. E também agradecer ao governo, porque entendeu que a gente estava construindo um momento diferente, vendo as dificuldades que existiam na estrutura do município, mas que ele também teve a sensibilidade, como ele falou, em outros momentos eu ia para o embate. E ele viu que o que se estava colocando era uma coisa que era fácil de fazer. Como foi? Eu acho que nós, como nós falamos, não pedimos nada. Então, assim, estratosférico, né? Era uma coisa que poderia ser feito e como foi feito. Então, houve a boa intenção do governo, houve nosso compromisso de resolver. Tivemos na primeira Assembleia, fomos voto vencido. Sim, então, sim. Ele até ficou um pouco, Rafael está falando, chateado. Falei, quem manda é a Assembleia. Democracia. Com certeza. Então, e aí a gente foi construindo novamente, e posso te dizer, estava na Assembleia, só jornalista estava lá. Teve gente que queria que mantivesse a greve, ou pelo menos estado de greve, essas coisas. Eu falei, não, vamos dar um voto de confiança. Tem a foto do bracinho levantado lá. Não, então foi ali pedindo para falar, mas era isso. Então, são situações desse tipo e que a gente vai construindo, porque a gente precisa entender que a nossa população nós temos 500 mil habitantes, 530 mil pelo censo e tal. Mais o pessoal que chega de outros municípios. 50 mil pessoas, hoje, no máximo 60 mil, se tiver, tem plano de saúde. Sim. 400 mil, 450 mil. A grande maioria não tem. É SUS. Então, nós temos um município que ainda é rico, mas com uma população pobre. Então, não dá para a gente não ter um SUS de primeira linha. Só que rico com um terço a menos de perna, talvez não seja mais, né, doutor? O ponto talvez seja esse também. E só para lembrar também que a gente vai continuar acompanhando. Você tem a audiência de conciliação, Marco, aí no dia 12. Uhum. O MPF também está tocando. Vamos seguir de perto as duas e ver que o resultado vai sair disso. Sim. Eu acho que foi imagino que sim, lógico. Foi o assunto mais falado nesses últimos 2 meses aqui no Folha no Ar, na Folha da Manhã. E na cidade. Na cidade, exatamente. Agradecer, então, a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, discutindo e
e tentando encontrar um caminho para o desenvolvimento da nossa cidade, em todos os momentos, em todas as áreas. É isso que nós queremos. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos dar um pulinho agora na redação do Jornal Folha da Manhã, a repórter Maria Laura Gomes e o direto da redação. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Eu sou Maria Laura